Olá, gente. Está no ar o programa Assembleia Convida sobre o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Nós recebemos hoje Guilherme Coelho de Souza Nascimento, ele é presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, e também a Regina Aparecida Paiva, diretora do Sindisaúde, ao Sindicato dos Servidores Públicos de Saúde do Estado de São Paulo. Eles são os convidados do deputado Marcos Martins, do PT, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Convida. A Frente Parlamentar em Defesa do IANSP e a Comissão Consultiva Mista do Instituto realizaram uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A principal reivindicação é que o Estado contribua no financiamento do IANSP. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Gestão Pública, é mantido com desconto em folha de 2% do salário dos funcionários públicos. Os servidores cobram a contrapartida do governo do Estado. São duas bandeiras que nós não abrimos mão, que é a contrapartida do governo em 2% e a formação de um conselho administrativo, deliberativo, fiscal e paritário. E um atendimento digno, né? A saúde do funcionalismo público paulista. Aqui viemos para essa audiência pública em defesa ao IANSP, defendendo também o trabalhador, porque não só o usuário, mas nós como os trabalhadores temos que defender a nossa instituição. Bom, vamos lá, Guilherme. Vamos fazer primeiro um desenho da situação do IANSP hoje no estado de São Paulo. O que o servidor público encontra hoje no Instituto? Bom, o IANSP, ele fornece toda a assistência médica para o funcionalismo público do Estado de São Paulo, cerca de 1,5 milhão de vidas, né? Então aí você pode pensar em consultas de ambulatório, em exames de laboratório, exames clínicos, internação hospitalar, cirurgia, procedimentos médicos, enfim, é todo um conjunto de ações para garantir a saúde do funcionalismo público. Para isso, para manter essa estrutura, são descontados 2% da folha de pagamento de cada funcionário. E que se vocês fizerem a somatória de todo mundo, né, dá um orçamento na ordem de 900 milhões ao ano. Então, basicamente, esse é o dinheiro que mantém o Instituto. O governo do Estado de São Paulo, ele entra uma pequena parcela, tem feito isso nos últimos anos, mas que é insuficiente para a demanda, né, para as nossas necessidades. Esse é o grande problema do IANSP. Assim, é a falta de dinheiro para garantir um atendimento médico para todos. E a alternativa, Regina, dobrar esse recolhimento a partir da contrapartida do Estado. Essa é a grande luta. Essa é a grande luta, porque hoje, num total de 100%, nós contribuímos com 80%. O governo 20%. Nós entendemos que se isso fosse paritário, nós íamos conseguir atender muitos trabalhadores, muitos usuários que ficam sem atendimento pela Grande São Paulo. Deputado, como é que esse tema transita na Comissão de Saúde e também dentro da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP? Comissão de Saúde, embora o IANSP não seja ligado à Secretaria da Saúde, ligado desde 2008, se não me engano, à Secretaria de Gestão, não? 2007, né? 2007. Eu estou na Comissão de Saúde, a minha posse, deputado estadual, e nós abraçamos essa luta a partir de então, juntamente com os servidores de saúde do Estado de São Paulo, para que a gente pudesse cobrar do Estado que ele contribua com a parte dele dos 2%. Isso nunca foi aceito pelo Estado. A contribuir, na hora do orçamento do Estado, nós acabamos arrancando emendas para que o Estado contribua com uma parte, faça um aporte numa parte desses recursos. Mas isso é insuficiente, porque nós temos ainda muitos problemas pelo Estado afora de falta de atendimento. Professores, tem uma parte de professores que não tem atendimento. E isso tem cidades que não têm convênios. Osasco, por exemplo, não tem convênio. O convênio lá é Miraporial, é muito confuso.
e que isso daí reflete na ausência de atendimento de professores, os que trabalham na polícia, polícia militar, polícia civil, Saúde. enfim, os que trabalham no estado, lá na região toda, não tem esse tipo de atendimento, porque não tem um convênio nem com o hospital regional, que tem problemas sérios também, uma reforma já de 8 anos aproximadamente que não termina, e um hospital que tinham fechado as atividades, havia um convênio, e que esse hospital agora está aberto, e recebi um abaixo-assinado dos servidores lá da região toda lá, para que seja feito um convênio com o hospital, alguma coisa que eles possam ser atendidos. Estou dando um exemplo, mas isso se reflete em outras cidades, regiões, e que os colegas, nossos convidados, é um prazer imenso, né? Quero cumprimentá-los, agradecer por terem vindos, que possa esclarecer também a população e saber da importância de que os servidores que estão nos ouvindo ajudem a cobrar do governador do estado a contribuição dos 2% dele que ele precisa fazer para funcionar os hospitais e funcionar também essa entidade. Deputado Marcos Martins, seus questionamentos para os seus convidados, professor Guilherme e Regina. Guilherme e Regina. São dois batalhadores. O Guilherme vem da origem de professores e que já estão abraçados nessa luta, na defesa. E a Regina, que é do Cine Saúde, mas ela também faz parte dessa comissão mista. Ela é vice-presidente da comissão e o Guilherme é o presidente dessa comissão. E que nós pretendemos seguir esse trabalho e aprimorar esse trabalho aqui com o apoio, com a maior participação dos servidores públicos do Estado. Sem a presença, sem a participação do Estado de São Paulo, que se beneficiam dos serviços que eles contribuem, mas é necessária agora a participação deles na luta para fazer vencer esse direito, que é um atendimento decente, um atendimento bom para os servidores. Professor Guilherme, o recolhimento hoje que é feito, como é que é destinado para a capital e para as cidades do interior? Então, o orçamento do IANSP, né, que, como eu falei, ele uma parte é com nossa contribuição, 900 milhões, 200 milhões, mais ou menos 200 milhões que o governo coloca. E está longe de ser o paritário, né, os 2%, ainda, como a Regina falou, do todo o orçamento, a gente entra com cerca de 80% do orçamento. O governo do Estado de São Paulo, que seria a parte patronal, com cerca de 20%. Isso resulta em situações que são assim, que fica muito complicado para o servidor público. Por exemplo, na região de Marília, a gente tem informações que um simples exame de laboratório chega a levar 6 meses para ser feito, né? Consultas médicas são demoradas, é difícil o servidor conseguir marcar uma consulta médica na sua própria região. E muitas vezes ele se desloca para São Paulo e vem para o Hospital do Servidor Público, que fica superlotado e também vai encavalando todas essas consultas. Então, a falta de atendimento médico, a falta de uma consulta médica na sua região, a falta de um laboratório de análise clínica ou de imagem na sua região, vai provocando uma série de transtornos aos usuários, né? E a gente entende que se houvesse uma melhor descentralização de atendimento, né? Nós temos em cada região, nas macro-regiões pelo interior, uma estrutura chamada CEAMA, né? Que é um centro de especialidades. É um pequeno ambulatório com algumas especialidades, isso variando de região para região pelo interior. Se esses centros fossem incentivados, ampliados, a gente teria um atendimento mais de acordo com a necessidade. Nós temos problemas de falta de atendimento médico hospitalar no interior. Então, algumas regiões, como por exemplo Ribeirão Preto,
Há falta de hospital, né? Santos, por exemplo, a região de Santos passou mais de 20 anos sem ter um convênio médico hospitalar. O deputado falou em Osasco. Esse problema se repete em diversas localidades. Na Grande São Paulo, porque assim, a superintendência, a administração entende que por ser perto de São Paulo, o usuário pode vir para o Hospital do Servidor, o que às vezes nem sempre é tão fácil assim. E no interior existe uma grande dificuldade em ter esses hospitais. Então é sempre uma rede conveniada. E a gente questiona se realmente, se a gente pode fazer todo um atendimento exclusivamente com rede conveniada e com poucos CEAMAs, com poucas especialidades. Porque isso estrangula todo o atendimento. Então, e para ampliar, para tirar, né, para que dê vazão a essa demanda, precisa ter investimento. Porque não dá para você fazer saúde sem dinheiro. Então precisa entrar dinheiro dentro do Hospital do Servidor Público, dentro do Instituto de Assistência Médica, né? Então daí a necessidade dos 2% do governo, né? Se nós entramos com 900 milhões, o governo tem que entrar com outros 900. Nossa, é uma bandeira que é histórica e que tem uma lógica que não tem como contestar essa lógica, né? Sem dinheiro a gente não faz saúde. Como nós temos apenas um hospital Sim. do servidor aqui, Sim. é muito pouco diante do atendimento. Nós temos problemas, só para completar o raciocínio, por exemplo, se a gente pegar a região oeste do estado de São Paulo, né, a região de Presidente Prudente, que tem uma concentração muito grande de unidades prisionais e com uma quantidade muito grande de funcionários públicos e que usam o sistema, lá a gente não tem um hospital do servidor público ali. E é uma necessidade. Então você imagina um funcionário que está lá em Presidente Venceslau, lá em Presidente Prudente, precisar de uma cirurgia de maior cuidado, de um atendimento de maior cuidado, ele tem que se deslocar para a cidade de São Paulo. 700 quilômetros da capital. Pois é. Isso mesmo. Então, alguns atendimentos, assim, algumas regiões precisam de um carinho maior, né? E assim, e sem dinheiro não adianta você ter o carinho, porque você não vai conseguir fazer. E acho que seria o início, né, Regina? A contrapartida, ou seja, a participação do Estado com um percentual equivalente a 2% dos vencimentos de todos os funcionários públicos, não resolveria isso todo o problema, mas Não. seria um início de uma solução. O Guilherme está falando de uma forma muito carinhosa, porque a falta da verba é o principal, mas eu acho que a administração também. Porque nós entendemos que não adianta ter dinheiro e não ser focalizado o problema. Se for bem gerido, né? Tem que ser bem gerido. Nós temos hoje um hospital que nós tínhamos 800 leitos, que há mais de 3 anos diminuiu 180 leitos para uma reforma, né? Fez a reforma, construiu um prédio novo, que é o prédio para o idoso, e vai ter piscina, vai ter hidroginástica, voltado para o idoso, mas isso é para prevenção. Se o idoso precisar hoje de leito, não tem. Uma parte grande de geriatria para internar, para fazer cirurgia, nós estamos sem leito. Então, é esta questão que a gente reclama muito. Porque, assim, nós temos que focar o que é necessário, mais necessário. Nós poderíamos estar nesse investimento que o governo fez para a construção, primeiro a reforma, e nós discutimos o que seria prioridade. Mas como nós não temos voz, não é? Como a gente não pode dizer o que é necessário, o governo faz da forma que ele entende ser melhor. Nós não estamos dizendo que o prédio que foi construído não é importante, mas hoje a estrutura de mais de 60 anos do prédio do servidor está caótica, está precisando de uma bela reforma dos dois lados, só teve um lado. Então nós temos falta de leito, nós temos falta de estrutura de laboratório maior, vive terceirizando, e aí é a dificuldade dos usuários, né? E a manutenção. A manutenção toda está muito sério, precária. No que não foi reformado, sabe? Não foi construído,
ficou lá onde teve o acidente recentemente, né? Isso mesmo, no nosso arquivo, Do arquivo, que no ambulatório, né? que é dentro do ambulatório, Dentro do ambulatório. que atende 5.000 pessoas por dia. Com 30 anos de trabalho, o Sebastião, Isso. Sebastião, né? Sebastião Olímpio. morreu no elevador, foi esmagado no elevador. E já havia tido reclamações de falta de manutenção, não só no serviço em geral, mas também nos elevadores. Deputado, a Regina chamou a atenção que não é só a questão da falta do dinheiro, mas também da gestão. O senhor acha que, mesmo hoje, sem a contrapartida do Estado, com o recolhimento que existe hoje, seria possível fazer mais do que é feito? Não, eu acho que precisaria ter mais recursos. Agora, é preciso ter prioridade aonde tem mais necessidade. Por exemplo, esse hospital que não foi reformado, ter rodas, caindo rodas, essas que Só para transportam, posicionar o telespectador, esse caso é do Sebastião que o senhor está falando, não é isso? do Sebastião. É onde que é o... Hospital do Servidor. Aqui mesmo, né? É aqui. Sim, sim. Aqui. Então, tem uma porção de problemas ali que precisariam ter, pelo menos, a manutenção disso. Sem contar isso, a quantidade de servidores, dos profissionais. Né? A falta de funcionários. Isso eu estou falando por cima. Mas médicos, Equipe de enfermagem, que precisariam ter mais funcionários para atender a demanda, que é uma quantidade grande. E esse hospital, para que ele pudesse atender e ter espaço para poder atender, ter condições de atendimento, era necessário isso que eles acabam de dizer, descentralizar e ter atendimento também no interior, para que as pessoas pudessem não ter necessidade, pelo menos uma parte do serviço, ser resolvido lá no interior, não ter que transferir, vir para cá e que não tem vaga, depois não tem espaço. Imagina você pagar um convênio, eu não sei se posso falar? Sim. Imagina você pagar um convênio e você não ter. Não ter. Eles não têm. Tem gente que para fazer, ele falou 6 meses, mas conseguir uma consulta, viaja 500, 600 quilômetros para passar numa consulta aqui. E às vezes fica 1 dia, 2, 3 dias, às vezes tem que ficar em casa de parente, ou dar um jeito de ficar no hospital para fazer os exames. Porque na cidade não tem, Araçatuba não tem, não é? Presidente Prudente, como ele falou, também não tem. Ribeirão Preto não tem nada. Araraquara, mais de 3 anos estamos pedindo um convênio. Agora que vão fechar. E a gente não sabe quantos que vão atender. A gente vive uma condição que é sui generis. Porque nós que mantemos o Instituto, a grosso modo. Isso. Mas nós não escolhemos quem vai dirigir o Instituto. Esse é um ponto fundamental. Né? Porque assim, você financia, quem escolhe a superintendência, quem escolhe a administração é o governo do Estado de São Paulo. E quem financia não toma decisão. Não toma decisão e não consegue fiscalizar. Se compra, mas não leva. Então, assim, além dos 2%... O Conselho de Administração também é uma outra bandeira. É outra bandeira que nós... E esse Conselho deve conter o Conselho Deliberativo para essa tomada de decisões. Sim. E o Conselho Fiscal. E o Fiscal. Isso. E a gente aceita, a gente entende que deve ser paritário, né? Uhum. Uma parte é nossa, como o governo participaria com a contrapartida, então ele também participa da administração. Que seria o certo. Né? Então, as duas partes, em quantidades iguais de participação, né, de uma maneira igualitária, mas mantendo a administração do Instituto. Porque o que nós temos hoje é uma comissão que é de consulta. E como a gente consegue até ter um diálogo, a gente conseguiu construir esse diálogo ao longo do tempo, tanto aqui na Assembleia, através da Comissão de Defesa do IANSP, como com a administração. A gente consegue ter um diálogo. Mas assim, o diálogo ele vai até um certo ponto, porque nós não definimos. A decisão não é nossa. A decisão é do representante do governo. E nós não temos condições de fiscalizar. Porque assim, nós não temos essa função. Ela não é previsto que a comissão consultiva fiscalize.
Então, que nem se perguntou, qual o orçamento, para onde que vai, quanto que é gasto no interior, na Grande São Paulo. A gente tem valores aproximados que nos informam, mas nós não temos acesso às planilhas, aos dados concretos. Então, o que nós precisamos, além dos 2%, é ter um conselho que permita com que nós possamos deliberar, discutir as políticas de saúde para o servidor público e fiscalizar o dinheiro que entra dentro do Instituto. Aí, deputado, é vontade política que entra, né? Só. Exatamente. Esse é um problema extremamente importante que precisaria ter mais espaço para essa parte que contribui, muitos trabalham lá, né? E que não tem poder de decisão. Isso que precisaria mudar. Agora, a gente está na fase aí das audiências públicas, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelas unidades administrativas aí do Estado. Como é que essa questão, este ano, vai ser levada para debate dentro dessas audiências públicas, deputado? Qual é a proposta da comissão ou da Frente Parlamentar em defesa do IANSP? Bom, nós vamos continuar aí fazendo, pelo menos, a proposta. Eu que coordeno uma frente parlamentar em defesa do IANSP, né? Eu vou continuar ouvindo as informações dele, as necessidades, porque não dá apenas para a gente, porque aqui é os deputados nós vamos tentar as propostas deles para que se aproxime aos 2% e que haja recursos do Estado para funcionar minimamente esse IANSP. Nós vamos trabalhar em cima disso. Então, não tenho assim ainda, acho que tem pedido de emendas, acho que de mais de uma fonte, mas só isso não basta. É preciso ter uma pressão maior, um movimento dos servidores a nível de um espaço maior para chamar a atenção, para ser ouvido. Porque, senão, na hora do orçamento, o relator não aceita, por N razões, não passa as propostas, e aí não sai os recursos que tanto espera para o servidor. Para que avance nesse diálogo, Guilherme e Regina, qual a estratégia, então, da comissão para sensibilizar o relator? Porque todo ano a conversa é a mesma, mas para, né? Então, nós esse ano, assim, uma coisa que nós vamos continuar fazendo que é a participação nas audiências de LDO pelo interior. Né? Isso missão. A gente faz isso já há uns 8 anos ou mais até, e nós vamos continuar. Tem o colégio de líderes também. Sim. Nós já pedimos uma reunião. E o que nós tiramos na última audiência pública, que nós fizemos aqui no dia 1º, junto com a Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, junto com o deputado Marcos Martins, é que nós vamos visitar os gabinetes dos deputados. Nós vamos tirar comissões e nós vamos visitar todos os deputados. Né? Os 94 deputados serão visitados por nós vamos conversar com cada um deles para mostrar a situação do IANSP. A gente montou um relatório com toda a situação do interior e do Hospital do Servidor Público, que nós discutimos, fizemos a leitura desse relatório na audiência pública. Nós vamos entregar um relatório para cada deputado e nós vamos conversar pessoalmente com todos eles. O que nós queremos com essa ação, né, Regina, é sensibilizar a Assembleia Legislativa, mostrar aos deputados, aos parlamentares, a necessidade de um investimento maior na questão do IANSP. E nós queremos dialogar com todos os parlamentares. Né? A gente conversa com o deputado Marcos Martins, que faz parte da bancada de minoria, e nós queremos conversar com as bancadas que compõem a maioria da Assembleia Legislativa na base de 70 deputados, né? A base do governo. Nós queremos conversar com todos eles para mostrar
que o problema do usuário do Hospital do Servidor Público, é o problema do funcionalismo público, é um problema do governo do Estado de São Paulo. Não é? Nós precisamos de mais recursos, nós precisamos pensar numa legislação que garanta recursos, nós precisamos pensar numa legislação que garanta uma participação e uma fiscalização nossa junto ao Instituto, porque a gente quer fazer esse Instituto funcionar. Para finalizar esse raciocínio, para a gente ir para o intervalo, Regina, e junto ao Executivo, junto à Secretaria da Gestão, o secretário Marcos Monteiro, qual é a estratégia? Para a gente finalizar e ir para o intervalo. Eu acho que ele tinha que sensibilizar junto com todos os usuários, de discutir com o governador e ter uma proposta que venha a contribuição dos 2% com a gente. Porque nós somos servidores que trabalhamos para o povo e temos que ter um tratamento digno. Ele tem que cumprir a parte patronal dele. E o secretário de gestão, ele tem que entender toda essa dinâmica, porque não adianta, né, de administrar com pouco, tem que vir do Tesouro. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Assembleia Convida, hoje com os convidados, o deputado Marcos Martins, do PT, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Assembleia Convida, hoje com os convidados do deputado Marcos Martins, do PT, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP. O nosso assunto, luta por recursos para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP. Deputado, existe uma proposta que já vem sendo falada há alguns anos, que é um escalonamento dessa contrapartida do governo do Estado para o IANSP, 0,25% a cada ano até chegar a 8%. Como é que está essa proposta? Ela não é muito falada? Não, não tem sido falada. Porque quando se fala de recursos do Estado para o servidor público do Estado, normalmente acaba não sendo discutido no colégio de líderes se não tiver uma cobrança, uma coisa maior. Então, eu não tenho ouvido, pelo menos, nada nesse sentido. Então, eu estava acabando de falar agora com o Guilherme, que tinha pensado na possibilidade de apresentar alguma coisa, alguma proposta semelhante a isso, mas primeiro nós temos que organizar, pensar juntos, né? Qual a melhor maneira. Mas se o Estado não pode, o governo do Estado, não se sente na possibilidade de pagar os 2% que deveria pagar, inclusive tem bastante atrasado, mas pelo menos se atualizasse, começasse 1% e depois mais 1%. Ou os 25% até chegar ao valor. Mas é preciso ter uma iniciativa nesse sentido, porque senão vai ficar eternamente esse problema dos servidores contribuindo e as reclamações pelo Estado inteiro. E que todos os deputados, os que moram no interior, também são cobrados. Os servidores públicos do Estado perguntam: como é que eu faço para ser atendido lá no servidor público do Estado? Como que eu faço para ser atendido tal coisa? Cobranças mais variadas. Então nós precisamos também, os deputados, se interessar, que eu sei que tem muitos deputados que têm preocupação, mas buscar uma solução para isso, um passo à frente. Não dá para continuar mais um ano, mais um mandato da mesma forma. Deixa eu me corrigir, professor Guilherme, eu falei 8%, é 0,25% ao ano durante 8 anos para se chegar aos 2%. É viável isso? De pouquinho em pouquinho o Estado ir colocando a sua parte? Olha, se houver a sinalização que vai chegar aos 2%, a gente senta e conversa, a gente conversa dentro da plenária, são 80 entidades de funcionalismo que se reúnem na plenária da CCM. Eu acho que a grande inquietação é a ausência de sinalização por parte do governo. Se aqui a Assembleia sinalizar com algo que
a médio prazo chega aos 2%, eu acho que existem condições de diálogo. O que a gente não pode é ficar, como o Marcos Martins falou, indefinidamente sem resposta. Isso que é angustiante, porque a quantidade de pessoas que usam o sistema é muito grande. Uma parte do funcionalismo que há 10, 15 anos atrás usava medicina de grupo, os convênios médicos particulares, eles, por conta, né, de uma política salarial, né, de ausência de uma política salarial, eles voltaram para o IANSP. E aumentou a demanda. Mesmo com o número de funcionários sendo mais ou menos igual, a demanda aumentou, porque as pessoas, aqueles que tinham o plano de saúde privado, eles retornaram para o IANSP. Então precisa dar um atendimento médico, né? Precisa ter um retorno. O funcionário público ele não pode continuar passando em entrar no site do IANSP ou ligar para o hospital do servidor para tentar uma consulta e receber como resposta que não tem vaga. Né? Isso é um problema muito sério. Quando nós visitamos os ambulatórios, né, e conversando com os funcionários do local, muitos colocaram para a gente, estava eu e a Regina, que se houvesse mais funcionários, o atendimento ia ser melhor. Para você ter uma ideia, por exemplo, na dermatologia, que foi um setor que nós visitamos, o atendimento médico de consulta é no período da manhã, não vira para tarde. Por que não vira para tarde? Até às 16 horas. Não tem funcionário. Então precisa ter investimento para isso. E isso precisa ser sinalizado em algum momento. Então se vai ser 0,25 ao longo de 8 anos, se vai ser 0,25, 0,75, 1,25 e vai crescendo, a gente senta e conversa. O que precisa é sinalizar para a CCM e ANSP, para o conjunto do funcionalismo público, que há a vontade inequívoca do governo em fazer a equiparação dos investimentos. A parte nossa de funcionário e a parte patronal. Regina, quando foi aprovada a lei que passou a permitir aos servidores a colocação dos dependentes, dos agregados, aí são 2% por cada uma dessas pessoas, é isso? Como é que isso pesou para o Estado? E agora como é que teria que ser a contrapartida também em relação não só aos funcionários, mas esses dependentes e os agregados que entraram posteriormente? Então, aumentou a contribuição, mas também aumentou os usuários e um número muito grande. E imagina que o hospital atende, nessa parte de ambulatório que o Guilherme falou, 5.000 pessoas por dia. E isso da parte da manhã, das 7 horas até as 16, que poderia ir até as 19, mas tem muito ambulatório que não funciona. 5.000 pessoas, imagina? 5.000. Poderia se atender, vamos dizer, pelo menos os 7, 8.000, se tivesse o horário das 7 às 19. Aumentou o número de usuários, conforme você me perguntou, aumentou muito. E os 2% só do beneficiário e agregado não dá um custo, mesmo porque o salário do servidor é muito baixo. Nós não temos um aumento salarial que ajude a contribuição a aumentar. Há quantos anos que nós não temos uma lei que faça aumentar? Por exemplo, eu que sou funcionária da saúde, eu estou congelada, mais de 5 anos sem um aumento que dê condições de aumentar a contribuição. Então, 2% em cima de nada é nada. Então, um convênio médico você não paga com 50 reais. E o custo da saúde subindo, né? Subiu e hoje nós temos mais idade. O servidor, praticamente, 70% dele é acima de 50 a 60 anos. E o idoso tem um atendimento maior e um custo muito maior. Então, o governo tinha que ter essa sensibilidade, além de não termos aumento, e aí é aumento tanto para a saúde como educação, como polícia militar, no caso, e outros, né, que não tem um aumento,
se vem o desconto em cima do salário, o salário é baixo. E não tem a contribuição do governo, então a contribuição praticamente fica estagnada. Ela não aumenta. É isso. E os recursos, a Regina falou dos recursos humanos, os recursos tecnológicos, como é que ficam nesse aspecto? Então, antes disso, eu queria lembrar mais um probleminha que a gente tem dentro do funcionalismo público. Probleminha ou problemão? Grande. Grande, eu acho que é um problemão. É que ele está Mais sendo um. humilde hoje. Não, entre os professores, existe uma quantidade enorme de professores que são contratados. Né? São chamados categoria O. Categoria O. E esses professores, eles não têm atendimento médico via IANSP. Então, esse é um outro problema que precisa ser equacionado. Uma parte significativa desses professores gostariam de usar o Instituto, mas eles não podem usar. Então, precisa fazer também uma legislação própria para prever a participação desses professores de maneira opcional. Mas aí também depois da contrapartida, porque os da categoria O entrando agora numa situação que já não tem dinheiro. Sim. Aí... Sim, mas é um complicador. É um complicador dentro desse jogo. Mas eles trabalham, né? Mas são funcionários públicos. Trabalham no Estado. É um nó aí que tem que ser Isso, tratado. e eles trabalham e E renova contrato e uma continuam trabalhando. quantidade significativa, expressiva de profissionais. Né? São quantos da categoria O? Se não me engano, foi na hora de uns 40 mil, por aí. São Algo muitos. significativo. Então, são trabalhadores, precisam... Acho que o judiciário tem... O Ajuda a judiciário, educação. a quantidade de funcionários públicos do judiciário talvez seja equivalente às categorias O, Pois. dos professores. Deputado, o senhor quer a palavra? Não, o que eu queria dizer assim, mais uma razão De alguma coisa, puxa. de que o Estado, o governo do Estado, assumisse essa responsabilidade, porque se esses servidores, professores, são servidores dos alunos, de estudantes do Estado de São Paulo, não tem direito a participar do IANSP, é uma injustiça que está sendo feita com esses professores. São professores do Estado que dão aula também para alunos da população do Estado de São Paulo, públicos. E Que tem os mesmos problemas que os demais professores. o mesmo problema. Por que eles não têm o direito de ser atendidos? Para isso precisa ter uma atenção e verificar desse atendimento no interior do Estado de São Paulo, esses convênios, lugares que não tem, porque só o Hospital do Servidor aqui não dá conta. Tem que descentralizar. É necessário descentralizar e que é justo, né, que a Regina e o Guilherme reivindicam, né, a comissão mista e o Cine de Saúde e tudo, descentralizar para ter atendimento lá. Por exemplo, quando foi criado, nós fizemos uma luta para se criar um centro de tratamento do câncer em Osasco. Porque isso demorou uns 6 anos. Abaixo-assinado na rua, movimento. O dia que fomos levar lá no Hospital do Servidor, um carrinho de abaixo-assinado, carrinho de mercado, de andar em mercado, comprar em mercado, carregado de abaixo-assinado. Entregamos na Casa Civil, porque 11% dos servidores que têm problemas de saúde e de câncer é da nossa região lá. 11% que atende aqui no Hospital do Servidor. Hospital do Servidor aqui. Então, por que não ter um local para ser atendido lá, para não precisar as pessoas virem para cá, para sobrar vaga aqui, para outros? O Hospital do Servidor é a mesma coisa. É isso que precisa ter. Essa descentralização, locais que não tem nem ambulatório, né? nem convênio, tivesse pelo menos algum atendimento, um hospital que atendesse. Essa dificuldade aí por conta da descentralização também vale para as perícias médicas, né? Para aqueles que estão afastados, que estão fazendo as perícias para ver o retorno, quer dizer, está lá em Presidente Prudente, tem que vir para São Paulo. Sim, isso acaba acontecendo. Tem um colega, até um caso, um colega meu que
teve sua perícia marcada para Bauru. E ele é do Litoral Sul. Quer dizer, uma coisa não tem muito sentido, né? Não tem, são algumas coisas que acontecem com a saúde do servidor público, seja do ponto de vista do seu tratamento pessoal, ou do ponto de vista da estrutura do funcionalismo, da estrutura da secretaria, como no caso da secretaria, como é que você faz o afastamento médico seu junto à Secretaria de Educação, à Secretaria da Saúde, são dois problemas distintos, né? São duas coisas diferentes. Mas continuam sendo problemáticas, né? Isso também já foi assim, já foi pior, né? Essa parte da perícia já foi pior, bem pior. Mas ainda não está solucionado a contento, ao meu entender, não. A tabela IANSP é diferente da tabela SUS, Regina? Eu ouvi dizer que é até menor. É menor do que o SUS. E aí é um outro problema, porque tem muitos convênios, muitos laboratórios que não querem fechar com o IANSP. E como é que isso implica uma situação ainda pior, uma vez que tudo está ligado à Secretaria da Gestão e não à Secretaria da Saúde? Não dá para ser tabela SUS, tem que ser tabela IANSP. Então, nós enquanto Sindisaúde, nós entendemos que depois que o IANSP foi para a gestão, mesmo tendo uma atenção que a administração entende, e algumas pessoas até da CCM acabam entendendo que foi importante ter ido para a gestão, porque ficamos separados da saúde, da Secretaria da Saúde, ia ter uma visão melhor de financiamento pelo secretário de gestão. Ficaria separado de todos os outros problemas da saúde pública. Pode até ser, porque foi a partir de 2008 que começou a chegar essa verba muito pequena, né? Mas na parte da saúde, nós entendemos que nós ficamos meio afastados da discussão, tanto de perícia quanto de atendimento médico. Porque a saúde está voltada totalmente para entendimento de problemas técnicos, de problema de excelência, porque os médicos, um exemplo, nossos médicos, eles estão hoje de carreira pela Secretaria de Saúde. Só ficou os funcionários pela gestão. Então, na hora de dar aumento, nossos médicos eles estão dentro da Secretaria de Saúde. Mas os funcionários... Mas os funcionários ficaram pela gestão. E nós temos o entendimento que isso prejudicou a gente. Nós não podemos ter diferença salarial. Se nós somos funcionários de saúde, não importa que a gente está na gestão. Essa é a discussão que a gente faz. Na última reunião... Mas o nosso salário teria que ser, no mínimo, igual os funcionários de saúde da Secretaria de Saúde. Porque o patrão é o mesmo, o governo é o mesmo. O enfermeiro é tão enfermeiro no IANSP como em qualquer outro hospital do Estado. E desde 2008 nós estamos nessa situação diferenciada. E isso é muito ruim, porque os profissionais de saúde, o que acontece e está acontecendo? Abre concurso no IANSP, mas eles trabalham 3 meses e pedem conta, vão embora. Então nós não conseguimos segurar o profissional. E isso acaba ficando... atingindo o usuário, porque vai diminuindo o número de trabalhador e prejudicando o atendimento. E isso é muito ruim, não é? Todo profissional tem que ser tratado no mínimo igual. Na última reunião da Comissão de Saúde, que esteve o secretário da Saúde, Davi Wipp, nós cobramos lá, junto com, mais um pouco assim, a pedido, porque eles não poderiam usar a palavra ali, então eu, como deputado, apresentamos. Quando que vai unificar a situação dos servidores na Secretaria da Saúde, no caso do IANSP? Quando que o IANSP vai se incluir na saúde? Que na audiência pública também foi cobrado isso. Por que eles são tratados separados, sendo que todos os assuntos que são tratados ali são saúde? É uma discriminação.
com uma parte da saúde do Estado ser colocada numa outra secretaria, é uma distorção. E nós cobramos ao secretário quando que vão voltar. Ele fala que ele tem vontade e tal, mas não depende só da vontade dele, mas é outro problema. Então, não apenas o problema do recurso, mas a direção, a geração, né? o controle, direção. Regina, você está querendo comentar alguma coisa do deputado? Eu acho que o Guilherme. Não, Porque é triste isso, né? Porque nós Eu mesmos... estava comentando aqui o seguinte, que a folha de pagamento dos funcionários Isso. do IANSP sai da nossa contribuição. Sai, tudo. Então assim, e come quase que metade Sempre da folha de saiu, pagamento. né? A informação que nós temos, que nos é passada, é que uma parte significativa, quase que metade do orçamento, é para a folha de pagamento. Isso mesmo. Então, assim, houve até proposta junto ao governador, e na época era o Alckmin, que se o Estado assumisse a folha. Se o Estado assumir a folha, que foi uma proposta que, por sinal, não foi nossa, foi uma proposta deles. Né? Se o Estado, a gente podia estudar da gente assumir a folha. Se assumir a folha, assim, não está dando os 10%, mas está chegando perto. Então, assim, você separa 900 milhões só para investimento e manutenção do sistema e não da folha de pagamento, não incluindo folha de pagamento. Né? Então, seria também algo bem interessante. Muito bom. Existem saídas para se buscar verba, investimento dentro do IANSP. Né? Existem formas de a gente parar para estudar. Assim, olha, não dá para sair na legislação 2%, porque pode ser colocado isso em xeque, não é muito correto. Bom, mas existem outras formas também de se fazer. O que precisa é mostrar que quer investir, que quer colocar dinheiro ali dentro, que quer ter, que permita com que o funcionário público e seus familiares tenham um atendimento médico digno. Gente, olha, o tempo do programa já está se esgotando, nós temos 3 minutos. Já que você está com a palavra, Guilherme, 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Em 1 minuto, dia 20 de junho, vai ter ato público no estado de São Paulo inteirinho em defesa do IANSP, na frente de cada SEAMA. Então, cada colega, funcionário público, esteja na sua região, no dia 20, às 10 da manhã, defendendo a saúde do funcionalismo, defendendo a sua saúde. Regina, até 1 minuto para a sua conclusão. Enquanto representante da saúde, porque eu sou do Cine de Saúde e funcionária do IANSP há 30 anos, eu acho que os deputados que teriam que ter esse compromisso com todo o funcionalismo, porque nós estamos vivendo o caos da saúde. E depende muito dessa casa aqui se empenhar em fazer o nosso governador, né, voltar para o servidor e, de fato, contribuir com aquilo que lhe cabe. Aliás, Guilherme, considera a sua chamada aí para o dia 20, mas lembrar também que esse programa vai ser reapresentado também depois do dia 20, mas vale a chamada para todas as audiências que aconteceram. Lógico. Certo? Tá? Palavra final, deputado Marcos Martins. Nós fizemos também um pedido, um requerimento, para que fosse construída lá em Osasco uma AME, para poder ajudar os... SEAMA, uma SEAMA lá em Osasco. E também que o Hospital do Servidor lá de Osasco, que nós devemos fazer uma visita no dia 20, para ver por que aquele hospital está 8 anos e qual a situação dele para concluir. Quanto falta para concluir, quando será concluído. Um hospital que deveria também ter convênio para os servidores do Estado poderem ser atendidos lá também. Assim como também aquela região toda ter um atendimento melhorado no Hospital do Servidor do Estado de lá, regional de lá. Que tudo isso ajuda a diminuir a demanda aqui do Hospital do Servidor do Estado. Então, é uma luta que nós queremos também continuar fazendo, além da visita,
esperar a sensibilidade de todos os deputados da Comissão de Saúde, mas que a gente tenha esse compromisso de, à medida que se faça uma descentralização, a gente está pensando em melhorar o que nós temos já aqui, que é o Hospital do Servidor, poder atender melhor a população. Muito bem, esse foi o programa Assembleia Convida, aqui na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre o IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, com o Guilherme da Comissão Consultiva Mista do IANSP e a Regina do Sindisaúde, ambos convidados, o deputado Marcos Martins do PT, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse tema. Fale-me sobre esse programa na rede social, o endereço que aparece aí no seu vídeo. Tchau, até o próximo programa.